Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Café Mais Marketing. Hoje vamos conversar com Mônica Marques, que é diretora técnica e sócia proprietária da Companhia Atlética, diretora da ACAD Brasil e membro da World Active Council. Olá. Mônica, ela, como eu já disse no começo, é diretora e sócia proprietária da rede da Companhia Atlética, que está aí há quase 40 anos no mercado. 17 unidades espalhadas aí por esse nosso Brasil. Mônica, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, a oportunidade aqui de bater um papo bacana sobre marca, sobre marketing. Super bacana o convite, obrigada. Hoje a gente trouxe a Mônica, porque a Mônica, ela, além de conhecer todo o mundo fitness, ela também é uma estudiosa de mercado, ela estuda bastante marcas, ela estuda marketing, então ela vai nos trazer insights valiosos sobre construção de marca, sabe? Porque uma marca, quando surge, ela surge com o seu serviço ou produto, mas além disso ela tem que se consolidar no mercado. E se consolidar num mercado fitness, sendo pioneira num segmento de não simples academia de musculação, ou academia de dança, ou academia de natação, como era lá atrás, no passado, a Companhia Atlética ela surge já propondo conceitos um pouco diferentes. E isso vem perpetuando e já são 40 anos aí de história. Mônica, conta pra gente um pouco disso lá atrás, quando isso começou. Bom, o fundador da Companhia Atlética é um dos sócios até hoje, chama-se Gary Schultz, e quando ele pensou num conceito de academia, foi muito inovador na época, porque como você falou, né, há 40 anos atrás, você tinha nichos muito separados, né? Então você tinha academia, como a gente fala hoje, para marombeiro, né? Quem gostava de puxar ferro, muito poucas alternativas de equipamento naquela época, inclusive a maioria deles mandava fazer os equipamentos em serralheiro, uma ergonomia até meio complicada às vezes. Aí as mulheres normalmente iam fazer aula de dança, estava bastante na moda naquela época o jazz, tinha uma novela na época que tinha colocado o jazz em assim, mais evidência, e tinha algumas academias femininas que ainda usavam aqueles equipamentos de rolo, de belinha, aquelas coisas, que eram muito focadas em estética, emagrecimento, né? Mas não e tinha também algumas piscinas, a maioria delas em clubes, ainda não se usava tanto piscina no ambiente de academia de natação. As pessoas iam para os clubes para aprender a nadar. E nessa época, quando a Companhia Atlética foi fundada, o Gary, que é o idealizador do grupo, ele pensou em criar um ambiente especial, né, feito para receber os amigos. E aí ele idealizou ter uma musculação, ter algumas salas de ginástica, ter uma piscina que na época, mesmo que ela fosse pequena, de 10, 12 metros, ela já era um sucesso, justamente porque as academias não tinham. Nem existia hidroginástica ainda naquela época. E uma quadra. Ele sempre gostou de vôlei, de jogos, então tinha também uma quadra de vôlei. Junto com o projeto todo, ele ainda trouxe o Miguel de Oliveira, que era o campeão brasileiro de boxe. Então, essa é uma academia que já surgiu também com um setor de lutas, mais especificamente uma sala de boxe, onde o Miguel de Oliveira dava as aulas que ele chamava de boxe social, com o objetivo de condicionamento físico, mas não necessariamente para preparar lutadores. Essa unidade é lá na Rua Kansas. É da Rua Kansas, né? Ela foi já reformada algumas vezes, a última vez há 7, 8 anos atrás, ela está toda novinha, mas você vê que o conceito da Kansas, não é? Quase 40 anos depois, ainda continua atual. Enquanto o conceito arquitetônico, claro que os acabamentos foram todos trocados, né? Você hoje tem Moderniza. Tem outros pisos, outros revestimentos, né? Mas a volumetria e os espaços e essa questão de uma integração do conceito multiesportivo em um único lugar foi muito pioneiro na época. Não tinha outra academia que fosse construída com esse conceito. Até hoje a gente tem ainda, a maioria das academias pega uma sala comercial e Vai falar. né?
Não são todas que constroem, a companhia sempre constrói as suas unidades já com conceito de academia. Mas você imaginar isso há 40 anos realmente foi muito pioneiro, né? E como é que surge aí? Entendi, tá? Eu já estive visitando lá a unidade Kansas, eu não sabia dessa história do boxe, eu vi todo lá no último andar, tem lá Sim. parte de boxe, é muito legal. Mas essa questão multi, né? Até hoje, como você disse, ainda é inovador, porque você pode até encontrar, mas em clubes sociais, né? Alguns clubes espalhados pelo Brasil que você tem essas múltiplas disciplinas. Mas como academia, realmente a companhia se mantém aí na vanguarda de se colocar nessa posição. Porém, eu imagino o desafio disso, porque você oferecer todos os serviços para o bem-estar, para a saúde, tudo num único ambiente, a construção de cultura interna de colaboradores, a questão de cultura de marca, como é que isso foi se desenhando? Eu acredito que em alguns momentos sim, foi por feeling, por insights, e outros momentos não, tiveram que ouvir outras pessoas, mas desse longo tempo, como é que tem sido essa construção? Depois que foi inaugurada essa primeira unidade na Kansas, ela é uma unidade de rua. Mas depois de 7 anos, houve uma possibilidade de abrir uma unidade pequena ainda, dentro do Morumbi Shopping. E a terceira unidade, que foi aí sim construída realmente com espaço todo próprio para isso, lá no Shopping Galeria, ela já veio Shopping Galeria em Campinas. Campinas. Então, a primeira unidade foi na Kansas, a segunda no Morumbi Shopping em São Paulo, a terceira foi no Galeria em Campinas. A unidade do Galeria em Campinas, ela veio com mais uma inovação, que foi o conceito de família, efetivamente. E que a gente aprendeu, né, com a primeira unidade da companhia, que sendo uma academia multiesportiva, você atraía os homens, as mulheres, as pessoas mais esportistas, as pessoas mais sedentárias, mas você não tinha naquela época, por exemplo, o vestiário infantil. E quando se construiu a terceira unidade, que foi a de Campinas, ela já veio com o conceito de família. Então, ela foi a primeira unidade a ter um child care, né, um espaço dedicado para crianças. Que ano isso? Isso foi em 1996, finalzinho de 96, que se inaugurou a unidade de Campinas. E na sequência, a unidade aqui de São José dos Campos, em 97, já veio com um conceito parecido com o de Campinas. E aí, então, a companhia ela foi se consolidando, tanto nessa questão de atender desde o bebê até o bisavô, que sempre foi o grande diferencial. Então, todo mundo fala, né, que o diferencial da companhia é um atendimento premium, é uma academia focada num público A e B+. Mas, de verdade, o grande diferencial é você conseguir atender todas as famílias, né? Porque mesmo outras academias premium não conseguem entregar com tanta maestria essa questão de família. Você ter desde o bebê até o bisavô, isso a academia faz muito, muito bem. Pegando um gancho nisso, porque quando a gente pensa o marketing em si, lá atrás, tinha lá as ativações outbound, né, a mais offline, e como conseguir capilaridade para poder chegar? Eu entendo que a companhia se consolida no mercado família, premium, AB+, mas como chegar nessas pessoas? Existia, óbvio, acredito, a parte de relacionamento, mas tinha que aparecer de alguma forma. Como é que vocês trabalhavam isso? É muito louco, né? Quando a gente começa a imaginar como que era, né? 35 anos atrás, não existia internet. Quem tinha um computador era um luxo, ainda era aquele XP, que era super lento. Xistossauro. Não é? Que tinha ainda os disquetes, que primeiro eram de papel, depois eles vieram pro menorzinho ali. Aquele flip, né? Menorzinho. Que tinha como armazenar 8 megas. Quem tinha um telefone era um luxo, porque naquela época se alugavam telefones, né? Existiam muito poucos números no mercado. E quem conseguia fazer anúncio numa lista telefônica, que no caso de São Paulo eram 3 ou 4 volumes desse tamanho, era um luxo maior ainda. E você tinha lá um anúnciozinho básico, que era tudo resumido, e se você quisesse comprar 2, 3 linhas para poder dizer as modalidades que você tinha na lista telefônica, era uma fortuna. Mas se você quisesse saber quais eram as academias do seu bairro, não tinha jeito, você tinha que
Colocar E ali. colocar ou no setor da lista por endereço ou no setor da lista por atividade e modalidade. Em academia aparecia todas as academias na sequência. Então, você acabava sempre dando um tiro de canhão, né? Em áreas muito grandes ou em anúncios muito grandes para conseguir aparecer numa região pequena. Uma das coisas que a internet ao longo do tempo resolveu foi justamente isso. Hoje você consegue focar Sim. só naquele pedacinho. Então, naquela época, você tinha que ter 1 ou 2 números de telefone, você tinha que ter o anúncio na lista telefônica. Como é que você atingia as pessoas do bairro que moravam ou trabalhavam perto? Colocando muitos outdoors naquela região. Eram mídias caras, sim. De semana, choveu, molhou, faz. Assim, super disputadas, então normalmente você tinha que reservar isso com 2, 3 meses de antecedência para poder ter aquele ponto que você queria, que era de passagem, né? E se você conseguisse ainda, né, para dar um tiro grande, você ainda faria um anúncio nas principais revistas. E a de maior prestígio naquela época era a Veja. Também anúncios caríssimos, porque eles iam para o Brasil inteiro. Então, às vezes, você queria só contar para a cidade que você tinha um negócio diferente, mas acabava indo Para todo lugar. Para todo lugar, e você pagava o preço para estar em todo lugar, né? Ao longo do tempo, as leis municipais foram mudando e quase todas as cidades hoje não permitem outdoor, né? Ou se permitem algumas situações muito restritas, em poucos pontos. Então, isso foi uma coisa que morreu praticamente. Mas você media o prestígio e a capacidade de marketing das academias de maneira geral, em quantos outdoors a pessoa conseguia colocar e em quais anúncios ia conseguir fazer. Algumas vezes a gente fazia também, e aí era uma vez só ou 2 vezes só, um anúncio no Jornal Nacional ou no Fantástico. Também era Imagina quanto era o valor disso. caríssimo, era muito, e assim, você acabava tendo que fazer toda uma produção de 15 uma segundos. propaganda comercial de 15 ou 30 segundos, que é até mais caro do que o anúncio, para usar pontualmente. Ao longo do tempo, as cidades foram tendo mais cinemas, então a companhia também começou a anunciar Não sei. esses vídeos nos cinemas Onde ele começa. próximos das unidades onde a gente estava estabelecido. Mas é toda uma evolução. E, sei lá, até uns 10 anos atrás, ainda a gente fazia muita mala direta. Mala direta porque é o marketing direto. Sim. Colocava. Lembra que a gente não tinha LGPD, Sim. pessoas compravam listas, uma prática que hoje já nem é mais permitida. Então, Essas adaptações da comunicação. mudou muito. Pegando um gancho, Mônica, quando você fala sobre as campanhas que às vezes tinham que ser nacionais, ou às vezes para uma cidade inteira, como São Paulo, e entendendo, né, assim, hoje a gente chama de persona, mas na época a gente tinha um público-alvo, que a gente pensava em grau de escolaridade, renda, idade, e você fala que era um tiro de canhão. Então eu acredito que para poder chamar a atenção daquele público específico, tinha-se, ainda se tem, um cuidado muito grande como a marca ia aparecer. Não. Tá? Então, como é que foi essa construção? Porque assim, tá, nós temos uma academia premium, voltada para a família, AB, mas, beleza, tem uma definição, mas como isso se constrói num grupo, porque são várias pessoas envolvidas dentro da rede, para chegar a um tom de voz, a uma forma que se adapte, porque você tem em São Paulo, capital, mas você tem em Campinas, você tem em São José dos Campos. Hoje, né, a gente consegue fazer mais diferente, mas assim, como é que vocês pensavam isso na época? A companhia foi crescendo aos poucos, então a partir da 4ª unidade, que foi a Anália Franco, nós inauguramos uma unidade por ano, praticamente passamos 10, 12 anos inaugurando sempre uma academia todos os anos. A gente não conseguia ter uma eficácia tão grande. Então, mas a principal preocupação da companhia sempre foi com o marketing institucional.
branding, cuidar da marca, né? Ter uma marca que transmitisse algo mais sofisticado, algo mais descolado. E nunca, nunca, nunca a gente fazia promoções. Então, nunca tinha nenhuma propaganda da Companhia Atlética falando de algum desconto, de alguma coisa assim. A gente tem hoje algumas promoções fortes, como a da Black Friday, mas isso tudo é de 8 anos para cá, 10 anos para cá, porque através da internet você consegue realmente uma geração de leads muito poderosa e a gente faz algumas estratégias em cima disso. Mas até então era puramente institucional. A gente estava o tempo todo tentando e conseguindo agregar valor à marca. Então, trazer a marca da Companhia Atlética em peças muito criativas, peças com muito bom gosto. Então, nós tivemos ao longo desses anos todos algumas empresas de publicidade, de criação de peças muito boas, alguns geniais, né? Esse pessoal que ganhava prêmio, campanhas bem criativas, e isso realmente diferenciava muito, porque quando a gente já tinha aí 8, 10 unidades, rateando o custo entre as unidades, a gente conseguia fazer coisas maiores e coisas melhores. Nós tivemos, ao longo de quase 10 anos também, uma revista da Companhia Atlética. Diferente. Porque a gente não conseguia falar nem para o nosso público tudo que a gente oferecia. Você tinha as atividades de criança, você tinha os eventos, você tinha as modalidades de adulto, você tinha as tendências, E como que você fazia isso chegar para os alunos? A gente produzia uma revista e ainda mandava pelo correio. E o custo disso? O custo disso. E hoje até é antiecológico, né? Você ficar imprimindo tudo isso, enfim. Ou seja, mudou. A questão da internet foi uma mudança radical, né? De tudo isso. Então, primeiro, as pessoas começaram a consumir mais conteúdo digital. Então, já não faz sentido você fazer um anúncio nacional em uma Veja, né? Você teria que fazer talvez na Veja local, se você quiser fazer só daquela cidade, enfim. Mesmo a televisão, né, quando você compra um anúncio, aqui em São José, por exemplo, você vai veicular até Bragança, né? Que não Litoral Norte, talvez, enfim, que não é a área de abrangência. De novo, você dá um tiro de canhão. E o marketing digital, então, permitiu a gente ter um foco muito mais direcionado para o público que a gente quer, uma determinada região geográfica que a gente quer. A outra coisa também que mudou bastante, Rodrigo, essas campanhas que a gente fazia, a gente teve campanhas com Peralta, teve campanhas com a DM9, todas as empresas, né, muito criativas, mesmo todos vencedores de prêmio. Então, quando se pensava numa campanha, você imagina que essa campanha durava o ano inteiro. Caramba! Então, ele tinha um tema principal, fazia lá 8, 10 peças derivadas desse mesmo conceito, e aí essas peças iam para o outdoor, para a revista, para onde fosse ao longo do ano inteiro. Então, era realmente um trabalho criativo muito forte, né? Ele tinha que ser muito diferente, tinha que trazer uma mensagem, tinha que ter, às vezes, humor, né? Então, as peças, elas eram feitas para chamar a sua atenção, até sob um certo aspecto, chocar quem passava e olhava aquilo, nossa, que diferente, né? A gente teve campanha com cartunistas, com peças engraçadas, né? Tinha que se reinventar o tempo todo. O tempo todo. E essas campanhas, então, elas eram feitas para durar. E aí justificava realmente um investimento grande nessa parte de criação. Isso também mudou, porque você faz uma peça para o Instagram, ela dura um dia, 2 dias. Eu tento sempre conversar com as pessoas sobre isso. Então, hoje em dia não faz sentido você investir, né, alguns milhares de reais, enfim, para criar uma peça que vai durar uma semana, um dia, uma campanha Você consegue fazer campanhas agora muito diferentes, para públicos diferentes, ao mesmo tempo, né? Então, mudou bastante essa questão do conteúdo visual, que tinha que ser muito bem pensado, muito estratégico, muito bonito, porque ele ia durar um ano inteiro. Sim. Para o que a gente tem hoje, que é uma coisa muito
pontual, focado para atingir aquela persona, né? E a outra coisa que você falou, hoje a gente tem aí 7, 8 personas diferentes, porque a gente atende o bebê, a criança pequena, a gente atende o adolescente, o homem adulto, a mulher adulta e o idoso. Tem para todo mundo. Mas a nossa principal persona entre 30 e 50 anos é com quem a gente fala o tempo todo, que é o executivo, a executiva, né, que levam os filhos e levam também os pais. Então, esse é o principal, da principal persona com quem a gente fala, é a mulher ou o homem de bom poder aquisitivo e que estão nessa faixa etária entre 30 e 50 anos, é o nosso principal foco hoje. Para a gente também dar uma situada em alguns empresários que estão assistindo ou ouvindo o nosso podcast, a Companhia Atlética hoje está em quantas cidades? São 13 cidades. 13 cidades. 10 diferentes estados. Quantos colaboradores hoje? 1.800. Então, gente, tem experiência e vivência para contar esse mundo fitness como vem mudando também. Sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje, no nicho que vocês estão, realmente a comunicação faz muita diferença diariamente. A gente percebe que cada unidade trabalha-se o próprio marketing, porque você tem as regionalidades, porque a forma como você comunica, essa é uma outra coisa legal de a gente pensar na comunicação, né? O brand, ele tem um conceito mais institucional, mas a forma como fala em São Paulo desse brand é de uma maneira, mas para a unidade de Recife, o próprio sotaque, para Manaus, para Brasília, para o Rio de Janeiro, então para Curitiba. Então, assim, a facilidade do marketing digital hoje nos proporciona isso, mas quando vocês começarem para outros estados, porque uma coisa está em São Paulo, daí vem para um outro centro, Campinas, São José, fechou um triângulo com públicos semelhantes. Mas você tem que conversar com as regionalidades. Vamos pensar no carnaval, né? A nossa unidade de Recife é o São João. São João. Já começa talvez uma semana antes e termina uma semana depois, que a galera... né? E as festas muito parecidas com festas juninas, carnaval de rua, frevo, tem tudo aquilo lá. Quando você vai para Manaus, não tem nada disso. É o boi. Os bois. Os caprichoso, garantido. Então a gente faz aulas especiais de boi lá. Tem que fazer, porque é o que o pessoal gosta. Então eles já estão aprendendo a coreografia que vai rolar aquele ano. É igual o Fla-Flu, né? Sim. Então, quem é caprichoso, quem é garantido, é igual o pessoal lá do Rio Grande do Sul, com o time vermelho, o time azul. Então, tem muito essa rivalidade, né? A gente tem que explorar isso. No Rio de Janeiro, você está falando de desfile, escola de samba. E um culto ao corpo ainda maior. Maior. E aí, o carnaval em São Paulo, hoje está muito mais para micareta e trio elétrico, que sai em todo lugar. Então... se você vai fazer uma comunicação de carnaval com cara de Rio de Janeiro lá em Manaus, não vai rolar, não faz sentido, né? E assim tem realmente as regionalidades. Então, existem algumas modalidades e atividades que acontecem em uma única unidade e tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente quer muito personalizar e individualizar cada vez mais esse atendimento, a proposta. Então, aquilo que as pessoas gostam naquela unidade, a gente... Trabalha mais. E a comunicação acompanha. A experiência do cliente, né? Você vai entregar aquilo que faz sentido para ele. Exatamente. É muito diferente. Porque a gente pensa, às vezes, essas marcas nacionais e acaba vindo muito de cima para baixo. Mas como uma academia, ela é horizontal. Você tem que falar com a pessoa aqui. Não é uma marca nacional de refrigerante ou coisa do tipo que vem de cima para baixo com uma única comunicação praticamente. Vocês é o dia a dia, experiência com o cliente, porque você oferta um serviço diário, então ali a experiência que o cliente tem que ter é diária. O que não mudou de lá para cá, né? A necessidade de agregar valor, de mostrar os diferenciais, para que fique muito claro em cada cidade, em cada região, por que a Companhia Atlética é diferente, de que maneira ou de que maneiras ela se apresenta sendo diferenciada, né? Porque ela se propõe realmente a ter um atendimento premium
além de tudo isso, né, do bebê ao bisavô, um atendimento premium em quase todas as modalidades. Então, diferenciais são muitos. A gente tem, por exemplo, né, em todas as unidades, quando você vai na musculação, você tem um horário marcado com um professor, só com você, já incluído na mensalidade, como se fosse um personal, para prescrever a sua série e depois para trocar as suas séries a cada 4, 6 ou 8 semanas. Esse faz parte do nosso atendimento. Então, uma coisa que em academias de baixo custo, por exemplo, não existe, ou se você quiser, você vai pagar um personal para fazer isso, enfim. Então, essa é uma delas, né? Mas a gente tem estruturas, por exemplo, de entretenimento em todas as salas de spinning. Sim. Em algumas é o SPIV, que é aquela gamificação, em outras unidades é aquela tela de cinema monstruosa com equipamento de projeção em 3D que te coloca dentro do ambiente que está da imagem ali. Então, tudo isso até hoje ainda não é muito comum, né? Mas você começa a agregar em cada uma das modalidades diferenciais que são exclusivos. Uma aula que nós desenvolvemos se chama Orange Zone, que tem toda a tecnologia de monitoração de frequência cardíaca, focada em emagrecimento. Nas piscinas, para os adultos, o sistema Flex Time, onde você pode nadar o dia e o horário que você quiser, dentro dos horários previstos. Então, você pode ir um dia de manhã, um dia à noite, outro dia à tarde, vai sábado, vai domingo. O fato de nós não fecharmos aos feriados, a gente fecha só dia 25 e dia 1º, né, que são os feriados universais. Tudo isso as pessoas não sabem. Então, o tempo todo a gente vai agregando, é muita coisa para você comunicar, para você falar, mas as pessoas, quando conhecem, elas sentem uma diferença. A gente tem assim, uma série de cuidados que tornam o produto como um todo produto único. E daí pega um gancho nisso e traz na memória a gente, nesses 40 anos, eu acredito, né, que houveram momentos de grande crescimento, como esse que você levanta, de uma abertura por ano, mas também houveram momentos em que o mercado deu aquela retraída, seja por uma questão econômica nacional, seja no momento da pandemia, seja com o advento dessas academias de baixo custo. Como é que vocês sempre observaram esses movimentos no mercado e foram se posicionando cada dia mais num determinado segmento, num determinado nicho de mercado, para também não se contaminar, assim, porque o empresário, quando começa a ver a coisa um pouco complicada, ele pode se contaminar com aquilo e perder a cara que ele tinha no início. Eu, pela proximidade que eu tenho com a rede de vocês, eu percebo que não, que vocês se mantiveram firmes. Mas para isso, resiliência foi fundamental. Eu acho que é um pouco mais do que isso, Rodrigo, é você ter muito claro em mente qual é o posicionamento competitivo da sua empresa. Eu gosto muito de um autor que se chama Michael Porter, né? Ele fala muito sobre posicionamento estratégico. E que ele diz que as empresas mais rentáveis do mercado são aquelas que são reconhecidas pelo diferencial, ou aquelas que são reconhecidas pelo preço, custo, né, baixo custo. Então, ou você é maior, ou você é o melhor e que tem uma proposta muito diferente, que todo mundo reconhece você por ser diferente, ou você é o mais barato, né? Então, eles estão aqui no topo da rentabilidade, né? E aqui você tem uma barriga. Sim. E quando você não é nem o mais diferenciado, você escorrega para cá. E quando você não é o mais barato, você escorrega para cá. E entra na... E a sua rentabilidade cai quando você perde essa identidade. Então, se você não tem uma proposta de posicionamento estratégico muito bem definida e que seja norteadora de todas as suas ações, você pode, com facilidade, perder o posicionamento e perder, consequentemente, a sua rentabilidade. Entendi. Mas daí a comunicação é fundamental. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu muito com a entrada, você falou das academias de baixo custo, né? Acontecia muito que você tem uma academia de bairro, por exemplo, que era a mais barata, e entrou essa low cost, ele escorregou para cá. Ela deixou de ser a mais barata, mas aí ela também não consegue concorrer com aquela que é mais diferenciada. Ou aquela que tinha alguns diferenciais e era melhor,
e entrou uma outra academia melhor que ela, mesmo que fosse baixo custo, ela escorrega para cá. Então, academias de bairro, por exemplo, que tinham equipamentos muito velhos, uma manutenção mais precária, mas que eram as únicas ali. E aí, quando entrou uma proposta um pouco melhor, elas sofreram muito. Então, os americanos chamam essa questão de não estar, né, nem no topo da diferenciação, nem no topo do custo, eles chamam de stuck in the middle, você fica parado no meio. E o parado no meio, durante a pandemia, é o que quebrou quase 30% das academias no Brasil. As academias que já vinham com uma certa dificuldade de posicionamento, principalmente, que já tinham escorregado para cá ou para cá, essas foram as que quebraram em massa quando veio a pandemia e obrigou a um fechamento aí de 5, 6, 8, até 10 meses, dependendo do estado, né, do Brasil. Que análise interessante. Interessante essa análise. As academias que estavam com uma dificuldade de posicionamento foram as que fecharam. E que lição você observando do movimento do mercado, ou pós-pandemia, ou o atual momento, mercado Brasil, e você que faz parte durante muito tempo, aí a nível mundial, das redes de academia, participando fora do país, que lições você consegue observar para a gente trazer na forma de se comunicar, agora não pensando somente em redes de academia, mas pensando como um empresário que tem que comunicar o seu negócio. Como é que você observa essa movimentação? Ali desqualificados, tá, ok. Mas como a gente pensar o negócio para ele continuar em crescimento? Porque tem uma frase que um outro pessoa que esteve aqui conversando com a gente falou e é um fato. Quem não cresce, é o que você falou, quem não cresce está diminuindo. É isso. Foi o que você falou, ele cai para cá, ele fica num limbo ali que daqui a pouco ele cai de vez. Então, o desafio é se manter aqui. Então, Você pensar, Rodrigo, rede de baixo custo no Brasil, sabe quantas são hoje? Não. Tem mais de 30. caraca. E várias muito mais baratas do que a marca top que todo mundo lembra, né? No mercado premium onde a gente atua, menos concorrência, mas justamente para você se manter ali, o tempo todo você tem que criar novos produtos, desenvolver novas modalidades, novas formas de se apresentar. Não é só novos equipamentos ou novas instalações, porque qualquer um com dinheiro compra. Compra. Então, é como que você usa, né, novos conceitos. Então, por exemplo, em termos de mundo hoje, a gente vê o treinamento funcional embaixo, porque durante a pandemia era a única coisa que as pessoas conseguiam fazer na praça, na rua. Enfim, todo mundo cansou do triozinho lá de cone, corda e barreirinha. Ninguém mais aguenta ver isso na frente. E agora vem um fortalecimento muito grande do setor de pesos livres. As pessoas querem treinar força. Então, hoje você tem aí uma série de equipamentos novos, pensando na mulherada, focados em glúteos. Sim. Existem academias, já redes de academias focadas em glúteo. Caramba. A mulherada não quer ficar com a perna bonita, com o bumbum bonito? É um nicho, né? Por que não? Né? Então, isso para academias tradicionais, vamos dizer assim, que trabalham com musculação, é uma tendência. A outra tendência muito forte é o crescimento do conceito de wellness, de bem-estar. Então, você começa a associar vários outros elementos de qualidade de vida junto com o exercício. Então, o fitness passa a ser parte de algo maior. Então, você tem, por exemplo, redes lá nos Estados Unidos que são academias que agora agregam também espaços de coworking. Então, se era difícil você treinar por conta do trabalho, agora você trabalha e malha no mesmo lugar. Então, você tem vários serviços que são focados hoje em vários atendimentos médicos. Então, você coloca junto com a musculação ou com o treino, o fisioterapeuta, o nutricionista, o especialista em qualquer outro serviço. E até mesmo médico. Então, hoje mesmo eu estava lendo sobre uma grande cadeia americana, uma das maiores no setor premium, que bolou um programa específico para quem toma Ozempic. Tem um direcionamento médico, as pessoas que tomam esse tipo de medicamento, ele é um medicamento para diabetes, mas normalmente esse medicamento provoca uma perda de massa muscular. Então, eles criaram um programa para não deixar o cliente que toma Ozempic perder massa muscular.
Então, você começa a olhar já a questão de sono, de alimentação, de mindfulness, que é toda a parte de meditação, né, de relaxamento, de alongamento. Você começa a olhar o setor de mobilidade como fundamental para você aumentar o desempenho no esporte e na hipertrofia. Então, você não está ali só na maromba mais, né? Tem a pessoa que vai só para maromba, não tem problema nenhum. Muitos clientes nossos são desse tipo. Mas você já começa a ver que eu tenho uma frase também que eu gosto muito, que eu digo assim: o aluno, o cliente e o paciente são a mesma pessoa. Sim. Só que o nutricionista chama de um jeito, o fisioterapeuta chama de outro, o professor chama de outro, mas é a mesma pessoa. Então, ela normalmente precisa de alguns cuidados além de simplesmente o exercício. Mônica, a gente está quase caminhando para o final, mas gostaria que você deixasse para os empresários as suas observações desse tempo que você já atua no mercado, sobre qual o papel aí da comunicação no brand, no negócio, como isso comunica com periodicidade, sabe, essa visão mais macro do marketing, não o marketing apenas de conversão, né? Aquele marketing que vai trazer uma venda imediata, mas a sua visão, uma dica sobre esse marketing mais alinhado a um brand, porque o brand no final vende. Rodrigo, eu vejo que cada pessoa, esse cliente, paciente, aluno, né, ele tem alguma necessidade. A necessidade, em última instância, é um problema a ser resolvido. E eu gosto demais do blog que a gente faz aqui com a GS2, porque ele é um grande solucionador de problemas. A gente escreve sobre wellness, a gente escreve sobre estética, a gente escreve sobre nutrição, né? E em função disso, a gente está lá na primeira página do Google com 2.000 palavras hoje, né? Depois de 4, 5 anos de um trabalho forte no blog. Então, quando a pessoa sente que de alguma maneira aquela necessidade vai ser atendida ou aquele problema vai ser solucionado, fica mais fácil você criar ações específicas. Então, se a pessoa quer emagrecer, olha, eu tenho aqui esse conjunto de modalidades ativadas. Se a pessoa quer ganhar massa muscular, eu tenho aqui um conjunto. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida, eu tenho aqui um bloco de modalidades. Então, quando você consegue comunicar isso de uma maneira mais clara, a gente já notou que a conversão de leads, ela melhora. Sim. Mas eu vejo ainda como paradoxo uma dificuldade muito grande das equipes de vendas, de como usar essas novas ferramentas hoje, o WhatsApp, nessas questões de sistema, CRM. Ainda a gente tem toda uma geração muito acostumada a esperar o cliente no balcão e não rola mais. Não rola mais. As pessoas antes de sair de casa, elas vão ali digitar alguma palavra, ou do bairro, ou da modalidade, enfim, e vão acabar chegando, por exemplo, pelo WhatsApp. E o treinamento desses times tem que ser diferente, porque as habilidades, inclusive de escrever corretamente, usando, se possível, até um pouquinho de copy, elas são necessárias. E nem todo consultor de vendas que vende bem no balcão tem, por exemplo, uma ortografia ou um conhecimento disso. Então, eu vejo, por um lado, uma facilidade maior de atingir as pessoas, mas uma vez que você converteu o lead, eu vejo uma dificuldade enorme em treinar pessoas nesses processos novos para que esses processos tenham mais eficácia. Eu acho que hoje a gente está nessa fase aí de conseguir pegar esse lead e levar até a venda lá no final. E quando a gente conversa com outros empresários de academias, todos eles relatam a mesma coisa. São fases, né, de amadurecimento de novas estratégias, novas ferramentas, enfim. Muito bom. Mônica, quero agradecer esse bate-papo. Muito obrigado mesmo, viu, Mônica? Obrigada, é um prazer participar aqui com vocês. Chegamos ao fim de mais um Café Mais Marketing. Logo mais estaremos de volta. Grande abraço.